do livro mais difícil de se achar na Bíblia. Né? Parabéns, viu? O outro é Apocalipse. Gênesis 1:1, que declara o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Glória. Obrigado, jovem. No princípio, os céus e a terra. E como eu prometi, né, eu ia falar hoje sobre a doutrina da criação, tá certo? E fazer uma contrapartida com a doutrina da evolução. Todo mundo aqui, você que está em casa, você já ouviu falar sobre a questão da evolução, sim ou não? Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Que nós viemos das amebas. Já ouviu falar isso? Você nunca ouviu falar isso? Porque todo mundo fica preso na dinâmica do macaco, né? Mas se você for no mais íntimo, no mais profundo da doutrina, ela vai falar das bactérias que foram evoluindo, até chegar no macaco e depois chegar em outra situação, tá? E, lógico, não poderia iniciar sem dizer, olha, irmãos, entenda. E essa é a parte bem mais importante, você possa compreender. É muito importante lembrar que somos criacionistas, tá certo? E em seu princípio isso é uma questão de fé. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, criacionismo é uma questão de fé. Tá certo? Ah, pastor vai ter que apresentar aí um argumento, uma questão, né, filosófica, uma questão científica para demandar a questão do criacionismo. Olha, irmãos, é uma dinâmica da fé. É quando nós entendemos o que a palavra de Deus ela nos ensina, tá certo? No princípio criou Deus, céus e a terra. E Deus criou tudo de quê? Do nada. Olhe bem para essa pessoa que está ao seu lado e diga, Deus criou do nada. Simples assim. Amém? Entenda isso. Há um filósofo francês chamado Descartes, tá? Que um pensamento dele declara o seguinte: o Deus criador transcende radicalmente a natureza. Deus foi inteiramente indiferente ao criar as coisas que criou. Não se submeteu a nenhuma verdade prévia, tá certo? Porque ele era Deus. Ah, mas é porque tinha que ser assim. Não. Deus, quando criou, ele criou. Criou não só o planeta Terra, mas criou as galáxias, as outras galáxias, as outras. Tudo o que existe é obra de Deus, é obra da criação de Deus. Porém, eu seria uma pessoa muito ruim, tá certo? Se eu chegasse aqui para defender só um lado e não falasse nada do outro lado. Por isso eu vou falar um pouco sobre a doutrina da evolução, para que você possa entender, tá certo, um pouco sobre ela, e depois disso a gente vai para os versículos e, lógico, para o meu teólogo preferido, que é o Wayne Grudem, e eu vou usar, logicamente, Grudem para defender o criacionismo vindo de Deus. Amém? E Grudem, logicamente, usa a Bíblia, viu, Hudson? A Bíblia. Tá? Tá certo? A teoria da evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam o planeta Terra. Assim, as espécies atuais, elas transcendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características às outras espécies que vieram, tá? Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, tá? Que é um francês, que nasceu em 1744 e padeceu em 1829, mas Lamarck vai dizer que a evolução das espécies se dava sobre a utilização e a não utilização, isso simplificando o máximo da ideia evolutiva de Lamarck. Como assim, pastor? Lamarck dizer que aquilo que mais as espécies usavam, isso evoluía. E o que elas não usavam, começava a atrofiar e a desaparecer.
tá certo? Ele vai explicar isso numa dinâmica de alguns seres que saíram do seu habitat, que era a água, e hoje são seres, são espécies que vivem fora da água, vivem na terra, e aí, nessa dinâmica, Lamarck vai falar isso aí, tá certo? O evolucionismo propõe a evolução das espécies por meio da seleção natural, conforme ocorrem mudanças ambientais. E aí, você já ouviu falar da lei do mais forte? Já, Jonathan? Né? A lei da sobrevivência, sobrevive o que é mais forte. A evolução vai declarar que as espécies que evoluíram eram as espécies mais fortes e elas queriam sobreviver, e aí elas se sobrepunham às espécies mais fracas. Seu netinho, Bob Léo, é? Parabéns, viu? Aê, Carol e Laerte, primeiro de uma série de 10, hein? Graças a Deus. Sei não, viu? Lamarck, que era um naturalista francês e foi muito importante para o desenvolvimento das ideias evolucionistas, publicou um livro chamado A Filosofia Zoológica, que, com suas conclusões em 1809, um conjunto de teorias denominado Lamarckismo. E ele propunha a lei do uso e desuso, que consistia no desenvolvimento ou atrofiamento de parte do corpo de acordo com seu uso ou desuso, respectivamente. Com isso, tais características seriam passadas ao longo do tempo para as gerações seguintes, o que ele explicou como lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Isso é a ideia de Lamarck. E aí, eu sou muito franco, irmãos, quando eu estava lendo, eu não tive muita paciência para ler muita coisa que eu vi sobre a dinâmica da evolução, mas tem gente que chama a gente de louco, de abestalhado, Jaqueline. Como é que você pode acreditar que Deus criou tudo do nada? E o cara com um pensamento desse? É muita coisa louca. Tá entendendo? Que acaba vendo que, rapaz, era tão mais simples dizer, Deus criou do nada, ponto. Acabou-se. Tá certo? E vem uma questão dessa. O segundo, ou melhor, o cara mais conhecido dentro da teoria da evolução, tá certo? Aí todo mundo conhece, que é o... Quem? Charles Darwin. O cara sabe o nome e sobrenome aí, ó. Charles Darwin, que é o cara mais conhecido no planeta Terra como sendo o pai da teoria da evolução, tá certo? E ele disse que ele era britânico, inglês, desenvolveu o darwinismo, e Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns que modificam-se ao longo do tempo, e assim as espécies que são existentes foram evoluindo de espécies mais simples que viveram longamente. É o que o senhor Charles Darwin declara. Nesse caso, a seleção natural, princípio utilizado por Darwin para defender sua teoria. Desse modo, somente as espécies adaptadas às pressões ambientais são capazes de sobreviver e se reproduzir e gerar descendentes. E eu achei até interessante que tem uma foto, né? Uma gravura de duas girafas antes da evolução. E essas girafas eram bichos que gostavam de se alimentar de coisas que teriam numa árvore, só que essa árvore é muito alta. Então, o que é que essas girafas fizeram? Elas foram lutando e elas foram se esticando, evoluindo, até que chegou uma geração e essa geração tinha o pescoço longo o suficiente para alcançar e comer lá as folhas daquela árvore que era muito alta. Pastor, o senhor está falando uma coisa muito louca, mas não sou eu que estou falando. É a teoria deles. A minha teoria criacionista é a mais simples que tem. Deus criou tudo do nada e ele é Deus. Ponto. Amém, irmãos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas, tá certo? A partir de suas observações e pesquisas, as principais ideias de Darwin foram: indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, resultando de variações entre as suas características. É o que Darwin declara. Indivíduos com características vantajosas às condições do ambiente possuem mais chance de sobreviver do que aqueles que não apresentam tais características. Pastor, e essa dinâmica se aplicaria o quê? Se aplicaria quando você questiona alguém, por exemplo, que diz que nós somos descendentes dos macacos, só que existe o que ainda? O que é que existe ainda?
Esse nós somos descendentes dele, somos a evolução dos primatas. Por que existem ainda primatas? É porque uma subespécie de primatas não evoluiu, não chegou ao nível de se tornar um ser humano. Então, por conta disso, ela ainda existe, tá certo? É uma coisa meia... Porém, tem gente que acredita nisso. Hudson acredita piamente nisso. Eu estava vendo. E ainda, né, para a gente terminar essa dinâmica aqui, tem o New Darwinismo. Cara, até o darwinismo se dividiu, Jonathan. Você ter noção do que é isso. Tem gente que fala tanto da ideia teológica das questões, e até o darwinismo se dividiu, tá certo? Essa teoria sintética da evolução surgiu no século XX e caracteriza-se pela união dos estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, com as descobertas na área da genética. Isso porque, na época dos primeiros estudos evolucionistas, ainda não se conhecia como funcionava o mecanismo da hereditariedade e mutação, os quais foram desvendados tempos depois, a partir dos estudos de Gregor Mendel. A influência atual sobre os estudos da evolução pode ser percebida em todas as áreas da biologia, destacando-se a citologia, que estuda as células, e a sistemática responsável pela classificação biológica. O neodarwinismo é a teoria que aceita pela ciência para explicar a evolução das espécies. E aqui eu quero já deixar bem claro, pastor, mas essa última parte aí falou da ciência, falou da genética, falou da biologia. O criacionismo não nega o DNA. Amém? O criacionismo não nega a genética, a hereditariedade. Vocês entenderam, né? A questão de ser hereditário. A questão de que tem coisas suas, impressões suas. Aí, Lucas está mostrando a impressão que o avô dele passou para o pai dele, que o pai dele passou para ele, que chegou em Lucas, chegou em Isaac, né? Lógico. Em mim, passou direto. Passou direto, exatamente. Tá certo? Jonathan tem, Samuel tem, Mateus tem, tá certo? Não adianta. Então, o criacionismo não nega isso, irmãos. Porque quando Deus nos criou seres biológicos perfeitos, com tudo, tá certo? Tudo que a ciência descobriu, e aí vem a dinâmica, a única parte dentro do criacionismo que crê, que acredita na evolução, que é a evolução do conhecimento, tá certo? O conhecimento que nós temos hoje é diferente do conhecimento que nós tínhamos nos idos de 1800. O conhecimento que nós temos hoje é totalmente diferenciado do conhecimento que nós tínhamos, irmãos. Não surtem aí lá nos anos de 1900, nos anos 2000. Você já parou para pensar isso? Eu estava vendo um documentário sobre uma coisa muito interessante esses dias, e no meio do documentário, uma pessoa falou que um dos grandes choques na vida dela foi a virada do milênio, né? Nós somos a geração, eu particularmente sou a geração da virada do milênio. Eu nasci no milênio passado, dos anos de 1900, e nós estamos nos anos 2000. Então tinha muita coisa na cabeça do povo. O mundo ia parar, porque quando virasse de 1999 para 2000, aí ó, ia parar tudo, ia travar, não ia ter telefone, não ia ter televisão, carro ia parar. Ia ser uma coisa terrível. Mas refresca, né? Sem inveja. Dá um desse aí ele, Carol. Mas aí o cara treina. Tá entendendo? Então, se pensava nisso. Mas aí as coisas só evoluíram. Doenças que matavam, que não matam mais. Tá certo? Eu me lembro, a gente passou uma situação aqui agora, esses últimos 2 anos, com o Covid. Mas os mais experientes presentes aqui vão se lembrar de como o Brasil ficou assustado com um surto de cólera. Vocês lembram? Você não, né?
Surto de cólera, meu amigo, que dizia que vinha pela água do mar. Tinha gente que não queria ir para a praia porque estava tendo um surto de cólera na África. E esse vírus ele podia ser levado pela água e a água do mar trazia. E aí as águas do mar brasileiro estavam contaminadas, estava muito quente, ajudava a proliferar essa situação. Era uma coisa assustadora, as pessoas, todo mundo com medo, né? E talvez os mais perguntem, pastor, cólera é uma doença que provoca o quê? Ela provoca a morte por conta da disenteria. Ainda bem que você não viu, né? Mas é muito feio, tá certo? Nós no Brasil tivemos alguns casos de pessoas que chegaram a óbito e morriam porque não se conseguia parar o organismo da pessoa, por mais de que forma que se tentasse tratar, não conseguia. E a gente viu essa dinâmica. A senhora é dessa época? Eu não sou, não, minha irmã. Eu só leio. Eu leio sobre os assuntos. Você não lê aí, ó. Aí fica aí perdida. Tá certo? Diga. Tipo o quê? Vamos lá. A dinâmica aí seria porque o texto bíblico declara que Deus criou o homem, já ser humano, certo? Normal, assim. Hum, Claro, eu sou jovem. Bilhões e bilhões e bilhões. Hum, não sei. Até Priscila se afastou agora. Até Priscila saiu de perto. A sua avó tá com a mão no queixo ali atrás, dizendo: Meu Deus, esse menino tá acreditando em quê? Uhum, isso. Será? A Priscila tá tendo que lhe dizer. A gente tem. Vamos lá. A dinâmica da evolução. E se a teoria da evolução tiver uma base? E se Deus tiver usado essa evolução? Já acabou a aula, Vaso? Já acabou a aula? Eu soube que você tinha ido para a aula. Você não foi para a aula, não? Pensei que você estava na aula. Tá entendendo? Se Deus tivesse. Mas a problemática maior dentro da teoria da evolução das espécies é que ela não diz que nós crescemos dessa maneira. Ela diz que nós evoluímos basicamente de protozoários unicelulares, tá certo? E quando você vai para o mais
Aí vai surgir toda essa dinâmica, tá certo? Enquanto que o texto, a narrativa bíblica declara que Deus criou do nada. Gruden vai declarar isso. Podemos definir na doutrina da criação que Deus criou o universo inteiro do nada. Ele originalmente era muito bom e ele criou para glorificar a ele próprio. Esse é o pensamento, ele é Deus. Não quer dizer, aí vem a dinâmica, não quer dizer que o pensamento humano ele não tenha evoluído. É diferente, tá certo? Mesmo que muitas questões, quando eu vou citar alguns salmos aqui, o salmista ele cantou coisas que nós, meros mortais, descobrimos há séculos passados, há décadas passadas, e o salmista já cantava sobre essas questões em relação à criação. E aí é a perfeição do texto bíblico, tá certo? É a inerrância do texto bíblico que vai me basear nessa dinâmica. Agora, eu não posso ser, como é que eu poderia chamar aqui? Vou me colocar aqui, eu não posso ser soberbo, tá certo? Arrogante, estúpido, e dizer, não, nada dessas questões são certas. Quando você olha para o DNA humano sendo descoberto, estudado, isso é uma evolução do pensamento humano, tá certo? E essa é uma evolução da ciência humana. A humanidade, Deus criou seres para aprenderem. Amém? E nessa dinâmica de aprender, quanto mais você aprende, mais você quer aprender, e quanto mais você quer aprender, mais você aprende, onde se consegue. Então, vou chegar aí, Lucas, tá bom? Então, a dinâmica da evolução para nós é que nós entendemos que o Senhor nos criou pensantes à maneira de crescer. É por isso que eu sempre digo que o Evangelho ele é cíclico. Deus tem um conhecimento, sempre coisa nova para revelar, para mostrar a seu povo, fazer seu povo crescer. Então, é essa evolução, esse tipo de evolução que nós acreditamos. Os carros de hoje, em uma evolução do conhecimento humano, não são os carros do tempo que Daniel era criança, que Moacir era criança, né? Que Moacir, quando era criança, carro ligava na manivela. E era a modernidade, tá certo? Então, essa evolução nós acreditamos. Agora, nós não acreditamos que na obra da criação, na criação, aí nós evoluímos ali. O texto diz que Deus criou tudo do nada, pelo poder da sua palavra. Diga, Lucas. Pensando como ele falou. Você comunga do pensamento dele. É. Que o ser humano ele pode evoluir. Bom, nesse tipo de evolução, eu acredito que você pode evoluir, tá certo? Daqui a, digamos, um ano, a gente vai olhar para Jordan, uau, aquele cara forte, ele evoluiu fisicamente, tá certo? Você pega uma criança e ela vai sendo ensinada, ela vai crescendo, ela vai evoluindo no seu crescimento, ela vai evoluindo no seu pensamento, todas as questões. E é uma questão interessante, as crianças de hoje, elas são totalmente diferentes das crianças do tempo da minha mãe. Porque quando o menino nascia no tempo da minha mãe, nascia de olho fechado, né? Tinha que estar lá, uns dias para o menino abrir o olho, tinha todo um mistério, um misticismo na vida da criança, para poder ela sair. Hoje em dia o menino nasce de olho aberto, já pedindo a senha do Wi-Fi. O menino não chora mais, né? Hoje é Wi-Fi, porque já quer tirar foto do próprio nascimento. Guri, hoje sabe. Você olha, eu já vi casos de gente que chega em casa, guri de 6 anos, aí a pessoa não sabe fazer, o menino me dá aqui, aqui. Já faz. Você fica assim, menino de 3 anos de idade com um smartphone na mão, a mãe diz que quer ver uma coisa interessante, aí ela vai lá, coloca no vídeo, aí ele vai lá, ele não gosta, ele começa a passar, e ele vai passando, que ele inteiro sabe o que é fazer aquilo ali com a mão.
Então, esse tipo de evolução nós cremos, tá certo? Agora, na questão de da onde viemos, nós não cremos. Porque nós cremos que fomos criados por Deus. Alguém levantou a mão e eu não me recordo, fora Lucas. Quem? Nino? Não. Tá certo? Então, se eu pulei alguém, irmão, me perdoe. Tá? Então, essa é a dinâmica, irmãos. Agora, preste atenção numa coisa. E isso eu quero deixar bem aberto. Para você que está em casa, você pode mandar pergunta aí, tá certo? Pelo chat do YouTube. Os montão que você pode perguntar. Porque é essa ideia nossa aqui, para que a gente possa debater o tema e possamos compreender um tema. Você quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia no Salmo 33. Salmo 33, versos 6. Essas suas filhas, viu? Pense. Verso 6 declara o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro da sua boca o exército deles. O versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É isso que Gruden está nos mostrando. Olha, Deus fez tudo do nada. Tá certo? Esse é Deus. Ele é o inevitável. Tá, eu não podia perder a oportunidade, né? Porque todo ser humano terá de comparecer mediante a ele no julgamento final. Então ele é inevitável. Vai-te embora, fala. Em tantos fatos, tantas ideias. Raciocine. Ele quis. Não. Como? Sim, ó. Sim, ó. Entendeu? O Senhor criou. Poxa, mas como é que assim? Aí é por isso, olha, preste atenção. Aí vai entrar a questão, tá certo? Muitas pessoas dentro da teoria da evolução, tá? E as professoras que estão aqui de plantão e quem está em casa também pode participar, tá certo? Vai falar que o universo ele passa a existir diante da explosão, né? O Big Bang, a grande explosão. Pá! Explodiu. Mas o que foi que explodiu? Calma, o que foi que explodiu? O que foi que explodiu? Alguma coisa que existia, porque a explosão não é do nada, né? O quê? Esse é Pentecoste puro! Da glória! Né? A dinâmica, irmãos, é que Deus criou. E aí, dentro do criacionismo, vem a minha fé. A minha fé é a coisa mais importante na minha vida. E ela vai mandar, Deus criou. Criou de que? Ele criou. Do nada. Gruden diz, ele criou do nada. Olha, do nada. Ele diz, criou Deus, céus e terra. E o salmista vai dizer, pelo poder da sua palavra. Ele falou, passou a existir. Tudo. Tá certo? Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. E isso faz parte da nossa regra de fé e prática. Continuar crendo num Deus que criou do nada todas as coisas. A humanidade, em sua ideia de evolução, ela vai evoluir o que já é pré-existente. A criação diz que o que não existia passou a existir.
O Senhor criou do nada. Sabe? E aí, para os mais experientes e para os jovens curiosos, você passa a entender um pouco desse princípio quando você entra na Matrix. Number one. Tá? O filme mais filosófico da Matrix é o 1. E no 1, eles vão entrar na Matrix, olha, o que eu quero isso, eu quero isso. Do nada as coisas vão aparecendo, correto? Ele vai aprendendo que as coisas vão vindo do nada. Essa é a dinâmica do criacionismo. É do nada. Deus criou do nada. Do nada Deus criou. Criou o quê? Criou você. Criou a mim. Criou tia Mana. Criou o Lucas. Criou o Tainá. Por quê? Mas aí seria o pensamento, porque tudo na vida, irmãos, e entenda isso, os estudantes de filosofia, eita. Não queria falar filosofia, eu queria falar teologia, tá certo? Porque quando você estuda teologia, você vai entender que o pensamento teológico é um pensamento filosófico. Por quê? Por quê? Porque quando você pensa principalmente na obra da criação, você vai entender Platão, Sócrates, poxa, como? A humanidade hoje em si, e essa geração mais nova, ela não pensa muito, ela não gosta muito de pensar. Essa é uma realidade, tá certo? A geração atual, ela gosta muito de que as coisas aconteçam. Você pega o celular, digita a senha, pá, vai lá e as coisas acontecem. Mas como aquilo aconteceu? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar isso? Quando eu paro para pensar sobre isso, preste atenção, eu me lembro quando na minha época, na minha juventude, eu fiz 2 cursos de programador, eu aprendi a programar em Clipper e em Basic, tá certo? São programas raiz, tá? Aquilo que você vê os caras digitando aquele, eu aprendi a mexer com aquela dinâmica ali, mas faz muito tempo, não me pergunte que eu não sei mais. Mas era fantástico. Você vê os caras fazendo as coisas acontecerem. Sabe, do nada, o cara digitava umas palavrinhas lá, uns caracteres lá, e do nada a tela do computador mudava. Você via, aparecia um bonequinho andando, correndo, né? Eu me lembro de um cidadão que foi meu professor de programação em Clipper, que ele dizia o seguinte, olha, eu fiz um programa para uma empresa, uma grande empresa em São Paulo, e na época era muito dinheiro isso, tá, irmãos? Ele fez esse programazinho que ele vendeu, custou algo em torno de R$1 milhão, e só que os caras não pagaram. Não vamos pagar, não tem problema. Aí todo mundo falou assim, o senhor ficou sem receber. Ele fez, não. 2 meses depois eles ligaram para mim. Aí eu cheguei na empresa e todos os computadores da empresa estava lá a frase: me paguem, me paguem, me paguem, me paguem, me paguem, me paguem. Aí o cara disse, e como é que resolve isso? Aí pagaram. Aí ele só fez, abriu o programa, inseriu um disquete, fez um reboot. Disquete, mas na época era o que tinha. Tá certo? Era um disquete, tal. Mas aí qual era a dinâmica que ele fez? É porque no meio do meu programa tinha uma linha. E essa linha estava lá. Se com tantos dias eu não voltasse para fazer um reboot, para fazer uma situação dentro da minha programação, era para parar e era para expor essa frase. Do nada se criar. Então a geração atual, ela não gosta muito de pensar nessas questões. E aí quando a gente para vir para falar, poxa, Deus criou. Criou do quê? Ele criou do nada. Nós somos criacionistas, nós somos criados do nada. O salmista, entendendo essa dinâmica do que Deus cria do nada, ele vai dizer o quê? Que quando ele estava informe, no ventre da sua mãe, quando você, Jonathan, era só um sapinho na barriga da sua mãe, estava lá dentro da barriga da sua mãe, o Senhor formou você e disse, o seu nome, não tinha bracinho ainda não, seu nome é Jonathan. Você vai ter um encontro comigo. Vai casar com Priscila. Vai marchar na terra. Cortar o laço. Vai dar lugar. Correto, tia Mana? Jesus. Olha. Será, Mana, que vai ser nesse dia que tu vai dizer assim, agora o senhor pode levar que eu vi.
É, que eu já vi. E aí, irmãos, ó, essa é a dinâmica do criacionismo. Hebreus, no capítulo 11, o versículo 3, vai declarar que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito do que não é, do que não foi visível, Jonathan. Então, para acreditar piamente na doutrina de que nós poderíamos aceitar a evolução como ela nos é apresentada, eu teria de jogar Gênesis 1 fora, eu teria de jogar uma parte do Salmo 33 fora, e eu teria de pegar essa dinâmica aqui e dizer, pô, isso aqui não tem sentido. Sim, certo. Do nada. Ah, existe. Ah, não sei. Continuo dizendo que Priscila se afasta cada vez mais. Tão desviado esse povo. É, aí é onde vai entrar. A minha questão está na ideia da, vamos colocar aqui, do primata. Ele evoluir. Calma. A minha ideia está aqui. Por quê? Porque Deus não criou o macaco para virar homem. Deus criou o homem já homem. Ponto. Deus já criou a mulher. Tá certo? Aí. E antes de criar essa dinâmica, o texto bíblico declara que Deus disse: haja luz. E Deus disse, criou, e diz o texto que Deus criou os céus e a terra. Aquilo que se vê daquilo que não se vê. Sim. Ah, aí é uma outra história. Hum. Isso é um outro pensamento que certo. Mas se eu acreditasse, vamos lá, que eu acreditasse que Deus criou todas as coisas e a evolução veio com esse processo. Correto? O pensamento é esse. Deus criou todas as coisas, mas a evolução veio com esse processo. O meu problema está que eu declaro que a Bíblia é inerrante. E a Bíblia declara que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Do barro. Deus formou o homem. Então, se eu acreditasse que a evolução teria sido essa obra de Deus, mas então por que se Deus já tinha colocado essa situação, para que ele fez o homem? Para que ele pegou o barro, fez o homem? Para que ele pegou uma costela que está faltando em você e fez Priscila? Você está entendendo? Não, porque esse fato destrói o outro fato. Porque eu não posso acreditar. Agora, se eu disser que Deus, pronto, Deus deu ao homem o poder da sabedoria e o homem usou a sabedoria, ela foi evoluindo. Tanto que, preste atenção, irmãos, o pecado, ele destrói, ele corrompe. Amém? O pensamento do homem. Não tem ser que evoluiu mais no mundo. Preste bem atenção nisso. Não, diga para a pessoa que está ao seu lado. Não existe ser que evoluiu mais no planeta Terra que o ser humano na ideia de como matar. O leão, ele mata do mesmo jeito desde a criação. Sim ou não? O macaco também, a onça também, os peixes também. Eu ia dizer peixe, eu ia falar o nome de um peixe, não pode estar falando o nome desse peixe. Né? Imaginou se eu falasse o nome de um peixe aqui? Imagina aí, irmão. Pense. Sabe? É do mesmo jeito, mas o ser humano. O ser humano ele evoluiu de uma forma louca, irmãos. Você para e pensa que um camarada chega, enche uma panela de pressão de bolinha de
bolinha de gude, não, mas tem umas outras de aço, né? Umas bolinhas de aço, esfera de aço, enche de prego, coloca aquelas coisas todas, aí fecha a panela de pressão e coloca explosivos ali, estoura aquilo no meio de uma multidão para matar o maior número de pessoas. O ser humano, ele fez gases que destroem, que quando explode mata um monte de gente. O ser humano criou uma bomba que é capaz de destruir uma cidade inteira. Então, o pensamento humano, evolutivamente contaminado pelo pecado, tá certo? Porque a morte chegou com o advento do pecado. O assassinato lá de Caim e Abel não acontece antes, acontece depois, tá certo? Então, o pensamento humano, na maneira de matar, ele evoluiu tanto que você fica assustado. Tá? Quando você para assistir documentário de como eram as guerras nos primórdios do tempo dos faraós egípcios, tá certo? No tempo dos reis, como Nabucodonosor, como Ciro, da Babilônia, sabe? E aí você vai vendo como as coisas chegaram até alcançarmos os dias de hoje. Caramba, a humanidade ela tem um processo evolutivo, tanto nesse pensamento de matar, como na ciência. Muitas coisas que surgiram para matar, surgiram nos seus primórdios com o pensamento de curar, tá? Para muita gente que está aqui, você que está em casa não deve saber, a dinâmica da bomba atômica surgiu com o pensamento primeiro de curar doenças, a energia nuclear para suprir a necessidade, a carência de energia, mas como tratamento, né, em alguns tipos de câncer. Mas aí depois se tocou um cara e disse, cara, isso aqui a gente pode usar para... Bum! Esse pensamento evolutivo, eu concordo. Eu não concordo com o pensamento evolutivo que diz que nós fomos criados como espécie e essa espécie, ela evolui de vou parar no primata, até aquilo que nós somos hoje. E aí, para mim, já tem um outro problema, Jonathan. Tá certo? Qual é o problema, pastor? O problema é que a humanidade, ela evoluiu nesse ponto. Porém, o que aconteceu? E alguém falou. O que aconteceu? Parou. Se a evolução, em sua tese, em sua teoria, ela cresce, por que parou? Porque nós não nos tornamos seres, por exemplo, como dizem aquela questão dos golfinhos, né, que conversa... Bem direitinho, vai? Você sabe como é que o golfinho faz? Eu não sei, cara. Sabe, eu assisti muito Clipper, mas não consegui aprender. Está entendendo? Nós não flutuamos. Tá certo? Ainda, né? Para quem... Aí, ó, muita coisa, irmãos, muita coisa cinematográfica são pensamentos filosóficos. Lucy é um desses pensamentos. Os jovens devem assistir Lucy. Né? Ó, Lucy. Não, Lucifer aqui só tem uma pessoa que gosta na igreja. Só um cara aqui na igreja. E ele não gosta da série. Ele gosta do ator. O ator. Né? Que ele diz que um ator bonito, musculoso, charmoso, assim que... Pegou, né, Bob? Eu não posso fazer. Você está entendendo? Mas o pensamento daquilo ali que fala, nós só usamos tanto o nosso cérebro e a capacidade evolutiva do ser humano, tal, que vai chegar o tempo, tá? E ela, no final das contas, ela transfere toda a sua inteligência, todo o seu saber para um pendrive. Mas ela vai... seria a evolução. Mas a evolução humana parou. Então, a teoria, para mim, ela é falha, porque ela não... Há uma continuidade, tá certo? E se a gente for pegar a dinâmica de Lamarck com algumas dinâmicas do darwinismo, você vai ver que existem espécies da onde dizem que nós viemos, mas elas estão lá, estagnadas, paradas. Então, eu entendo, biblicamente falando, Deus criou do nada. Pela vontade dele, pelo desejo dele, para a glória e louvor dele. Quando Paulo declara no livro de Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória. Esse é o pensamento criacionista.
Esse é o pensamento que deve nos ater, nos alimentar todos os dias, mesmo quando aparecem outras teorias que se colocam de uma forma baseada. É isso, irmãos, que a igreja precisa aprender. É por isso que John Stott sabiamente escreveu e colocou: crer também é pensar. Porque se a gente não se reúne aqui, num momento como esse, para ouvir uma exposição, um questionamento, a ouvir outro, para a gente se questionar, para nos fazer o quê, irmãos? Pensar. É pensar, é o pensamento que deve nutrir a nossa fé. Pois não? Pode dizer? Você vai mandar para mim ou você vai fazer a pergunta? Isso, correto, na Torre de Babel. Uma só língua, até a rebeldia. Que o mundo se divide. Os continentes, é a Pangeia, que os continentes começam a se dividir e tal, e a gente tem o globo terrestre como é atual. Culto de estudo da geografia, cara. Jesus! Tá vendo a dinâmica, irmãos? De onde vem todas essas coisas? De onde vem? Não é? Vamos colocar aqui. Tem coisas, irmãos, preste atenção. Tem coisas que não tem como a gente fugir delas, tá certo? Não, Jonathan, primeiro eu tenho que ir, mas senão eu vou me. Vai, Jonathan, vai. Certo. Porque é o seguinte: a ideia da Pangeia, tá certo? Ela se coloca porque os continentes têm traços de que eles se dividiram de verdade, tá certo? Era como se fosse realmente tudo colocado, tudo agregado um ao outro ali. Essa divisão que acontece na Torre de Babel, ela vem pela rebeldia humana em descumprir o mandamento de Deus. O mandamento de Deus era crescei e multiplicai-vos, tá certo? Aí vai vir a divisão das línguas, todas aquelas situações, veio embora. Nessa divisão, Vitória, tá certo? Aí é uma dinâmica de fé minha, tá certo? Amém? É uma dinâmica de fé minha. Quando esse povo todo se dividiu, que não era pouco povo, até porque eles estavam construindo uma torre imensa e o objetivo deles era chegar no céu, e Deus declara que eles chegariam e nada lhes seria impossível de fazer porque eles estavam unidos, e essa divisão veio para que o povo se espalhasse. Aí, para mim, eu entendo que nessa divisão, e vindo após isso esse advento, aí vai explicar o surgimento de todos os povos espalhados pelo planeta, inclusive os índios que você bem colocou aí. Agora, pastor, isso se explicaria como uma atitude de fé. Tá certo? Porque, biblicamente falando, não tem um texto que fale sobre isso. Paulo está muito longe daqui da Torre de Babel. Muito longe. Não é dias, não. São séculos. Muito, mas muito longe. Muito longe. Tá certo? Porque já no tempo de Jesus já existia gregos, judeus, já existia muita questão. Tá certo? Por favor, jovem, faça a sua colocação. Lembra ele, Priscila. Cara, não vem com essa para mim. Como é que eu vou negar os dinossauros?
Deus criou. Você acha que a grande baleia era o quê? Grande peixe. Deixa, brincadeira, vai. Do Brasil. Da onde? Da onde surgiu os nordestinos? Olha, irmão, a gente tem que entender o seguinte. Vamos lá. Vamos lembrar de uma questão que eu iniciei o estudo falando. É fé. É fé. O que vai me manter é a minha fé. Calma. Tá certo? Conclua seu pensamento. Hum. Mas a dinâmica do primata é assemelhamento. Não se prova, se assemelha. Então, mas se assemelha. Mas esse é o problema. Tá entendendo? Eu posso não conseguir comprová-la cientificamente. Porém, eu tenho um texto. E esse texto é a base da minha vida. Esse texto, ele é digno que eu morra por ele. Tá certo? Esse texto aqui, ele é mais digno que eu morra por ele do que a minha esposa. Eu devo morrer mais defendendo a Bíblia do que eu devo morrer defendendo ela. E esse tem que ser o nosso pensamento. Estudá-lo, tá certo? Eu vou ser sincero, irmãos, eu trouxe o pensamento de Gruden, porque para mim Gruden é um dos teólogos mais fantásticos que eu conheço na dinâmica da teológica. Porque eu fui para essa linha de pensamento, eu baixei a teologia, o livro Teologia Sistemática de Berkhoff, e Berkhoff fez 26 páginas sobre a mesma coisa que Gruden me respondeu em 10. E olha que eu estou dando 10 porque eu estou colocando os adendos lá, mas foram 26 páginas de coisa que eu disse que não precisava disso aí. Porque a dinâmica maior do criacionismo é a minha fé. Tem que ser.
porque o texto declara isso. Tá certo? Então, eu vou pensar, eu devo racionalizar algumas dinâmicas, sim. Porém, se isso vai afetar ou desmerecer ou colocar minha fé em xeque, então tem um problema. Tá entendendo? Com quem você conversa sobre a dinâmica da evolução são pessoas inteligentes, são. Porém, vão basear os seus pensamentos em outros pensamentos, em outros pensamentos, em outros pensamentos. Que, em grande parte desses pensamentos, não serão provados, serão apenas pensamentos vindo de pessoas muito inteligentes. Tá certo? Algumas questões a gente vai encontrar, por exemplo, a datação por carbono, que define a idade de muitas coisas dentro do planeta, ela existe, mas ela também não é uma ciência exata. Tá entendendo? Então, você e nós precisamos nos alimentar daquilo que nós acreditamos que seja a exatidão da nossa vida. Fale, Jaqueline. Aí o negócio ficava pior. É na eternidade. E essa é uma calma, Jonathan, vai morrer aí com essa mão levantada. Essa é uma das teorias mais malucas do Evangelho, que Jesus nasce da Virgem. Ele é criado pela palavra de Deus no ventre de Maria. É por isso que eu vou voltar, eu vou ser recorrente na dinâmica que eu disse, olha, irmãos, o criacionismo ele vai se resumir na fé. Tem muita coisa, de muita gente você vai ler, que você vai encontrar esse caramba, mas o cara, quando eu li o Lamarck tem aquela teoria, Darwin tem as suas teorias, mas são baseadas em pensamentos que eles concluem, mas não conseguem fechá-lo em suma. Diga, Jonatas. Dois adendos, caramba, você retrucar ou basear uma quando o cara, mas eu tenho dois adendos. Jesus, eu vou puxar uma cadeira. Eita. Vai atrás do Google, cara. Ah, aí, amigo, ó, isso é concorrência desigual. Eu não tenho um Google aqui para pesquisar as coisas. Eu venho com os meus papéis, com os meus simplórios e míseros papéis. Aí o cara vem com o Google, meu irmão. Aí você tá de ideia. Olha, não tem, tá certo? A gente precisa entender que tem coisas que eu não tenho como refutar, não tenho, basicamente, nem vocês têm como explicar, por exemplo, a extinção dos dinossauros, né? Eu tinha uma dinâmica, calma, meu filho, meu Deus, ele levantou a mão e parece até que vai anunciar a gravidez da esposa dele, sabe? Que é muito coerente, o camarada disse, é muito conveniente você dizer que os dinossauros foram extintos pela queda de um meteoro, uma questão pela queda de Lúcifer, uma coisa toda lá. Mas, como explicar, isso não existe, essa dinâmica, esse fechamento, tá certo? Mas o que vai existir, irmãos, basicamente, e essa é a parte mais fundamental na sua e na minha vida, é a causa de Cristo, é a causa do Evangelho. Essa é a nossa causa, tá certo? Porque a vida cristã ela é baseada por uma coisa, pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai declarar isso.
Porque explicar a criação sem fé é impossível. Concorda? É impossível. Explicar o nascimento de Jesus sem fé é impossível. Explicar a ressurreição de Cristo sem fé é impossível. E aí vem a loucura, tá certo? Do cristianismo, da fé cristã. Por isso, nos primórdios da igreja, nós éramos taxados e colocados como loucos e que seguíamos uma doutrina de canibais. Tá certo, queridos? Você era conhecido, Jonathan, nos primórdios da igreja como canibal. Os cristãos, eles eram os canibais. Vocês sabiam disso? Agora pergunta por quê? Porque nós seguimos um cidadão que dizia que aquele que não comer do seu corpo e não beber do seu sangue não tem parte com ele. Quem faz isso é o quê? É canibal. Nós éramos os conhecidos como canibais porque dentro da doutrina, e essa doutrina é bíblica e é verdadeira, tá certo? Que aquele que não se está participando da mesa não tem parte com Cristo. Diga, Laerte. Sim. Hum. Não tem como não querer estar lá, os ossos. Aí você quer me matar, boy. Aí você tá querendo. Ele quer que na arca tinha dinossauro. Aí você quer matar o seu pastor, meu amigo. Aí é peso. Vamos colocar. Querido, querido. Vamos colocar. É, vamos colocar. Primeiro, baleia é o quê? Baleia é o quê? É um mamífero. Não é? Vive aonde? Então não tinha para ela ir para a arca. Não tinha necessidade dela ir para a arca. Não precisava. Esse é o ponto. Tá certo? Calma! Respira, você quer água? Tá? Tá vendo? Isso é culpa tua. Que bom, né? Pensamento. Mas, irmãos, ó, a dinâmica dos dinossauros, eles deixaram de existir antes da arca. Aí eu vou voltar pro pensamento de Jaqueline. Deus não quer que você saiba disso. Tenha fé. Só o dinossauro não. Tem um bocado de animal que você não viu que nem existe mais. Estrambólico. Animais estrambólicos. Diga, Rogério. Eita. Não. Ó, tem coisa. Irmãos, presta atenção. Calma. Entenda. Não tem como você tocar no dinossauro para acreditar nele. Tá certo? Hein? É? Lá em Souza. Vai lá em Souza ver as pegadas. Mas presta atenção, irmãos. Eu não tenho como dizer que não existiram. As provas, elas estão aí. Os ossos. Você não vai ver os bichos. Se você quiser ver os bichos, vai pro cinema. Tá certo? Mas, não, os ossos. Ele quer ver o bicho, meu irmão. Vivo. Eu, eu acho que foi por isso que Carol saiu. Acho que foi Carol dizer, lá vem a pergunta, Bob.
Tá vendo? Mas vamos lá, irmãos. Essas são dinâmicas que a gente precisa entender. A gente vai pensar, a gente vai refletir, porém, a conclusão óbvia e objetiva dela será assim: olha, eu acredito que eles existiram porque eu tenho as provas. Estão lá as provas, os ossos, todas as questões. Não tem como você negar que aquilo não existiu, está lá. Né? Um fóssil é encontrado dentro de pedras. Então, em escavações você vai encontrar fósseis lá, os ossos preservados daquele animal. Não tem como você dizer, isso aí é invenção. Não, está lá, existiu, tá certo? Em algum momento da humanidade, do planeta Terra, existiram os dinossauros. Mas eu não tenho como chegar e dizer, como eles morreram. Foi realmente esse meteoro, a questão. Não escapou um, graças a Deus. Não, você estava correndo do T-Rex até hoje. Tá certo? Você estava correndo. Eita. Mas, a gente precisa entender, irmãos, que aí vai essa situação. O nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, ela tem que ser uma maneira de pensar de acordo com o que está na palavra. Tá certo? O salmista, no Salmo 139, versículos 14, ou 13 e 14, vai dizer: pois possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Em Romanos 11, 36, Paulo vai declarar: Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder, com o teu braço estendido, e não te é maravilhosa demais coisa alguma. Ou melhor, isso é Jeremias, capítulo 32. Tá certo? Aí o versículo que a gente já citou de porque dele, por ele, parecem todas as coisas, Romanos 11, 36. O Salmo 121 vai declarar no versículo 1 e 2: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A gente tem um pensamento aberto, fantástico, mas quando a gente está voltando aqui para pessoas que viam a sua fé ser alimentada por aquilo que é inexplicável aos olhos humanos. Tá certo? Calma, Jaqueline. Declare aí o versículo. 11:5. 11:5 aí, ó. Projeta aí, menina. Eclesiastes 11:5 aí. Rapaz. Agora eu acho, mas não. Meu Deus do céu, ó. Glória! Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as... Meu amigo, eu vou fazer mais o quê? Você vir ministrar para uma igreja bíblica é coisa boa demais, porque o povo é só Laerte que queria tocar no dinossauro. Né? Tá certo. Do dinossauro, a galinha. Fala, José. Lógico. A evolução do pensamento, daquilo que foi criado, lógico. Não. Criadas dentro dessa evolução. Uhum. Ao céu. Deus disse que eles iam chegar onde eles quisessem, mas não vai achar. Então,
Ponto. Essa é a questão, irmãos. A minha intenção maior é provocá-los a pensar. Tá entendendo? A minha intenção maior aqui com as ministrações é provocar o pensamento de vocês. Que vocês desejem pensar, vocês desejem ler, conhecer o que a palavra de Deus diz, o que está falado, o que é ministrado. Por quê? Porque a gente é bombardeado com pensamentos e teorias todos os dias. E olha, irmãos, preste atenção numa coisa. Isso é basicamente com tudo. Viu? Pastor, de comercial de pasta de dente a filme hollywoodiano aí tentam levantar teorias e pensamentos nas coisas mais como você pode dizer, malucas e tensas, tá certo? Vou citar para você uma coisa bem interessante. Quem está aqui que assistiu o último filme aí da Marvel, Thor, Amor e Trovão? Não, que não presta, não presta, que acabaram com o Thor lá. Mas, ó, tem uma teoria que é explanada no filme. Você sabia disso? Quem é que o Thor mata? Hein? O Thor mata quem? Com um raio. Quem? Zeus. O todo-poderoso Zeus, ele morre. Mas, no final, nos pós-créditos, quem está vivo? Como é que ele está vivo? Ressuscitou. Você está entendendo a dinâmica do que eles querem passar? Você pensa que é bobagem, que é besteira, mas é um pensamento que é alimentado, irmãos. Tá certo? E como é que a gente resiste a isso? Palavra. É. Vixe. Olha. Vamos para Zion. É o quê? Tchau. Mas se eu assistir. Hein? Não, não vou dizer qual foi a pílula que eu tomei. Não vou dizer. É. É outra coisa. Tá certo? Essa é uma questão, irmãos, que a gente é confrontado todos os dias em relação à nossa fé. Quando você diz que acredita no nascimento, na criação, na morte, na ressurreição de Cristo, a sua fé ela é questionada. Quando você diz que vive por padrões cristãos. Eu passei hoje o dia lá com o pessoal lá em casa e eu acho que eu tenho um imã para certas coisas, viu? Porque um cidadão que estava lá em casa, ele é aqui de Queimadas, desviado do evangelho, aí começou a conversar, a falar as questões e tal, e eu sentado lá ouvindo, ele falou, e disse, olha, porque fulano assim, ciclano assim, tananá, o pastor assim e tal. Eu disse, eu vou resumir todas as suas questões com uma coisa, ele disse, o que é? Porque você se afastou daquele que justamente não lhe fez mal nenhum. Aí ele parou, pensou, disse, eu sabia que ninguém nunca tem me perguntado isso. Porque o senhor teve problema na igreja onde o senhor congregava, o senhor teve problema na sua família, o senhor teve problema com o seu líder espiritual. Mas qual foi o seu problema com Jesus? Não, pastor, com Jesus nunca tive problema nenhum, não. Eu disse, por que você se afastou dele? Se tinha esse problema todinho aí, era tão simples. Você podia ter simplesmente estando aqui, atravessado uma rua e ido frequentar uma outra igreja. Ou melhor, você poderia perdoar e aprender a seguir em frente. O grande problema, irmãos, é que a geração atual ela não quer conhecer, ela não quer pensar. Ela gosta de tudo pronto. A geração do miojo. Diga. É.
Vou até fechar aqui. Pera aí, irmão. Isso aí não tem base, não. Tá certo? Isso aí é só cinema. Meu Deus! Olha o pensamento filosófico aí, ó. Jesus! Os ETs somos nós. E agora, Jordan? Fechou. Os ETs somos nós, que estamos num planeta que não é o nosso. É. Fechou. Pronto. Entenda. Não, aí você é de uma outra coisa. Você é de uma outra terra. Irmãos, preste bem atenção nisso. Porque é sério. A gente está tão corrido no dia a dia. A gente acorda cedo. Né? Esse cidadão que foi fazer um serviço lá em casa, ele veio dali. De Queimada, Daniel. Foi, de Queimadas. Terminou o serviço e ele foi para onde? Voltou para Queimadas. Ele disse, tem dia que eu vou fazer serviço, pastor, que eu viajo 400 quilômetros. Teve uma vez que eu viajei 400 quilômetros, depois eu tive que viajar de volta mais 400, para no outro dia viajar de novo mais 400. Eu disse, tá, capaz, você quer gostar de viajar, sabe? Entenda, irmãos. Defenda a sua fé. Medite, você tem correria, é uma coisa é outra, e você não tem tempo para meditar na palavra, para orar, para falar de Jesus para as pessoas, sabe? Não é uma pregação, mas é a sua vida explanando, expondo quem é Cristo. Esses dias eu escutei um cidadão que eu nem o conheço, se você me perguntar o nome, não sei o nome dele, mas ele disse assim, realmente, você não vai encontrar Cristo mandando Pedro ou nenhum discípulo soltar as espadas. Aí eu parei assim, disse, Cristo não manda ninguém soltar as armas. Aí eu disse, isso é um doido, herege. Aí ele disse, sabe por quê? Porque a Bíblia declara lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram em tudo. Ele não precisa mandar ninguém soltar armas. Porque aqueles que se aproximam de Cristo são transformados. Acabou-se. Fantástico. Eu fiquei assim, ó. Cá de bestalhado. Cara, eu não tinha pensado nisso. E olha que eu falo isso toda hora. Está lá. Sabe? Aí eu me lembrei que Jesus não mandou Zaqueu devolver dinheiro a ninguém. Não mandou, Priscila. Vai lá, seu bandido, ladrão. Não. Mas Jesus foi para a casa de... Então, toda casa que Jesus entra de verdade, de fato, acontece mudança. Mudança. Sabe? Pastor, como é que o senhor pode explicar isso? Aí é fé. Porque Jesus foi convidado para comer na casa de um cara e uma mulher chegou e começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. E ela derramou um perfume lá e ela secou os pés de Jesus. E o cara disse que ela era uma prostituta. Aí o cara disse, se o senhor soubesse quem é que está aí fazendo isso no senhor, o senhor estava lá. Aí Jesus diz, eu vim na tua casa, tu não me saudasse com ósculo. Tá vendo? Jesus pediu um beijo do Rogério. Eu sabia que eu ia ouvir. Sabe? Não me saudastes com ósculo, não limpastes os meus pés. Mas esta, desde a hora que entrou, está aqui, ó. Pastor, que isso quer dizer? Que tem casa que Jesus entra, mas ele entra só por entrar. Religiosamente, muitas pessoas recebem Jesus em casa, mas aquela mulher se aproximou de Jesus de verdade. Então, irmãos, quando a gente pega uma doutrina como essa, como a gente abre o pensamento, quando a gente entende o pensamento de um, de outro, vai ouvindo e a sua ideia vai clareando, e vocês, caramba, aí você vai entendendo o que é fé. Sabe o que é uma pessoa morrer por amor à fé? Você já imaginou, Jonathan? Você está lá no
no Afeganistão e você é preso pelo Estado Islâmico lá, você é preso pelo... Como é o nome dos caras que estão no poder lá agora? Bora, irmão, vocês veem jornal. É o Talibã. Meu Deus do céu, né? Aí os caras dizem, só tem que dizer que Alá que é Deus, que foi Alá e Maomé que criaram tudo. Aí o camarada Jonathan diz, não. Aí faz um vídeo, aí mostra os caras arrancando a cabeça de Jonathan assim. Tchau. A mãe de Jonathan já quer água, missionária? A senhora quer água? Pastor, mas por que você diz isso? Porque ainda hoje se morre por amor a Cristo. Se morre por acreditar numa doutrina como essa, que Deus criou todas as coisas do nada. Por mais que os pensamentos sejam os maiores, sabe? Mas você continua lá dizendo, meu Senhor é o Todo-Poderoso. Sabe? Você chega diante das maiores autoridades e diz assim, o meu Deus tem poder para me livrar da tua mão e da tua fornalha. Mas se Ele não quiser me livrar, nem assim eu me prostrarei às tuas ideias. É fé, com certeza. Fé. Então, resumidamente, irmãos, eu finalizo dizendo, e criou o Senhor céus e terra, pelo poder da sua palavra. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, nós te louvamos porque o Senhor nos criou do nada, para sermos nada, porque na tua presença nós não somos nada, porque é o Senhor a